Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, e eu quero falar com você aqui um pouquinho sobre ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? E por que esse assunto? Nós tivemos um feriado prolongado, né, a segunda e terça-feira aí, um período nacionalmente aí de carnaval. E nesse período, muitas igrejas evangélicas, denominações, se reúnem, né, aproveitando aí o período de feriado para poder fazer retiro, fazer encontros, marcar cultos excepcionais, buscar um pouco a presença de Deus, fazer cultos de adoração. E ao mesmo tempo nós vemos também muita discrepância, né, no meio evangélico e muita coisa do que acham ser o mover do Espírito, né, do que acham ser se encher do Espírito. Eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, e nada melhor do que o livro de Efésios, né? Efésios, ele traz bem definido aqui as pessoas da Trindade, né? O primeiro capítulo, por exemplo, ele vai definir bem o plano salvífico, né? O plano da redenção, aí trazendo todo um traçado desde da fundação dos tempos até a consumação, na pessoa do Pai, do Filho como executor e do Espírito Santo como garantidor. E aí ele começa fazendo essa definição, né, do plano da salvação, da redenção, e posteriormente ele já inicia falando da natureza pecaminosa, né, o capítulo 2, que eu amo esse capítulo, né, os primeiros 4 versos em que o versículo 4 para mim, do capítulo 2, talvez seja um dos mais impactantes para mim, tá, dentro do Novo Testamento, em que ele começa dizendo da nossa condição, da nossa natureza, da nossa situação, que nós estávamos mortos, e a condição de morto ali é realmente impactante, né? Pensarmos como éramos, né? Como era a nossa situação, né? Como era a nossa situação. E ele começa o verso 4 dizendo, mas Deus, né? Isso muda tudo, e Deus muda a nossa história. Eu amo esse verso ali, essa passagem. E aí o texto vai fazer essa distinção, mas Deus, né? Pelo seu infinito amor ali, mas Deus, ele muda a nossa situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E agora, ele começa a fazer aqui uma separação, né, entre os filhos da ira, depois ele vai chamar de filhos do diabo, e os filhos de Deus, né? A gente tem aquele ditado, né, de somos todos filhos de Deus, né? Para Efésios, não, né? Para Paulo, que ele escreve em Efésios, não somos, né? Verso 3 lá do capítulo 2, ele diz que éramos todos filhos da ira, né? Então esse título de filhos de Deus, aqui no Novo Testamento, aqui na carta aos Efésios, ela é para o povo da nova aliança, agora em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí ele faz essa distinção. Então, e agora nós temos essa natureza, né, sendo mudada. Bom, e agora temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Então não somos todos filhos de Deus, né? Tem muitos filhos da ira, filhos do diabo, e filhos de Deus, sendo aí para os santos. E aí ele começa a falar ele termina o capítulo 2 ali, a parte inicial ali, falando dessa reconciliação cósmica, né, em Cristo Jesus, e começa a falar agora da união entre judeus e gentios. Começa uma distinção ali em busca da unidade pela fé, e começa uma distinção entre o que é ser filho da luz e o que é ser filho das trevas, né? E aí ele vai chegar em um momento aqui no capítulo 5, né, fazendo a exortação para a santidade. E aí por quê? Porque ele vai dizer que agora nós somos filhos da luz, né? Nós temos o Espírito Santo. Espírito Santo no Novo Testamento muitas vezes vai ser chamado de Espírito, em outras ocasiões é Espírito Santo, às vezes até na mesma passagem, né? Começa falando de Espírito, depois Espírito Santo, depois Espírito novamente, como é o caso de Atos 6. E esse santo ali para fazer um contraste, né? Fazer um contraste com o espírito humano, para fazer um contraste com os espíritos malignos e trazer
a causa, né, do Espírito Santo aí para nós, como a busca pela santidade, né? Eu quero ler o versículo 18 aqui, do capítulo 5, que ele diz: e não se embriaguem com vinho. Aqui eu estou lendo a versão Nova Almeida atualizada. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, né? Muitas versões aí, a dissolução, né? Mas deixem-se encher do Espírito, né? Ou encham-se do Espírito. O verso 18 aqui, geralmente, ele é tratado tematicamente do 18 ao 21. E aí tem um subtítulo na maioria das Bíblias, no verso 22. Eu gosto da Nova Almeida atualizada, né? Também até pelos subtítulos ali, que ela antecipa o subtítulo e coloca entre o 20, né? Entre o 20º ali e o 21º, né? Mostrando que o verso 21 está ligado diretamente ao verso 22. E por quê? O que isso implica aqui para nós? O que isso tem a ver? Aqui o texto é contínuo, tá? Você viu aí, eu apresentei para você, né, ele falando, o Paulo escrevendo sobre o plano da redenção, da salvação, né, traçado por Deus, projetado por Deus desde a fundação, executado pelo Filho, garantido pelo Espírito Santo, dessa reconciliação cósmica, que agora nós somos não mais filhos da ira, mas filhos de Deus, e trazendo a unidade da fé entre gentios, judeus, gregos, agora como todos fazendo parte dessa aliança em Cristo Jesus, essa reconciliação cósmica e trazendo o ensino à santidade, né? Exortando pela busca da santidade, né? E aí, já que o Espírito Santo é santo, né? Nós somos chamados para ser santos. A primeira epístola de João vai dizer que agora em Cristo Jesus, né? Nós não temos como viver uma vida de pecado, visto que ele não possui pecado, o que está ligado diretamente aqui à ação salvífica. E aí é interessante que o texto continua falando de exortando a santidade, né? A parte aqui do verso 21, 22, né, que aí ele vai entrar na parte da família, que ele está dizendo como é ser cheio do Espírito Santo. E a parte aqui da família, né, da esposa, do esposo, depois dos filhos, né, tudo isso mostra o que é ser cheio do Espírito Santo. Bom, primeiro, né, o que não é o Espírito Santo, o que não é, ser cheio, né, do Espírito Santo. Essas expressões do Novo Testamento, né, encham-se do Espírito Santo, faz uma ideia, assim, passa em certo momento uma ideia, né, e acho que muitos têm essa ideia de que é como se a gente fosse um copo vazio, né, um vasilhame ali, uma garrafa, né, e que eu preciso me encher, né, ele vai me completar, como se o Espírito Santo fosse um líquido, né, como se ele fosse uma energia, como se ele fosse uma força ativa, né, existe até uma tradução aí, uma tradução bem herege aí, que muda o texto bíblico e vai dizer que a força ativa de Deus, o que é um absurdo. O Espírito Santo, ele é Deus, é uma pessoa, possui pessoalidade, né? Nós não temos domínio sobre ele, e há muito isso no meio evangélico, principalmente aqueles que trazem uma ênfase muito acentuada, né, no Espírito Santo, para trazer como vai se encher, né, como se fosse se encher da santidade, como se ele fosse um líquido que nos preenchesse. E aí muitos acham que vão ter domínio sobre o Espírito Santo, né? E a gente vê aí a maioria desses excessos, né? Conseguem, por exemplo, marcar um culto de libertação. Vamos ter um culto de libertação tal dia. Sujeitando aí como se o Espírito Santo estivesse sujeito, né, a esse dia fazer essa libertação. Vamos fazer ali um culto de libertação, né? Como se o Espírito Santo estivesse sujeito, né? E isso não é verdade, né? Os apóstolos não sabiam quando iam curar, e eu acho interessante que há muitos, inclusive, exigem, né? Há denominações que exigem, por exemplo, que as pessoas falem em línguas para que ele possua um ministério, e como se isso fosse ser cheio do Espírito Santo. Tão grave é a situação que nós chegamos. Há denominações que não, se a pessoa não
falar em línguas, né, e falar em línguas usando ali a visão já da descida do Espírito Santo, de Atos 2 em diante, você não pode ser obreiro, né, não pode estar separado aí ao ministério, né, então tamanho é o absurdo. Por que tamanho absurdo? Porque, por exemplo, Atos 2, né, quando há a descida do Espírito Santo, lá no verso 4, ele diz que o Espírito Santo concedia a cada um que falasse, né, conforme a sua vontade. Então você vê que o Espírito Santo ele não está sujeito, ele não é, o empregado nosso, essa é a verdade. Então não tenho como marcar um compromisso com algo que não depende de mim, né? E é interessante que o Espírito Santo concedia a cada um conforme ele queria. E se ele não quiser, como é que fica? A pessoa não serve para ser obreiro? Não há esse pré-requisito na escritura, né? Mas você vê o tamanho, essa ênfase, como se houvesse uma sujeição, como se eu me aproximar de Deus, me tornar santo, vai fazer obrigatoriamente com que isso aconteça. Isso desvirtuar realmente o Espírito Santo como pessoa da Trindade. Outra coisa é como as expressões, né? Como se o Espírito, por ser Espírito, né? Até por uma expressão talvez hebraica, né? Do ruar, né? Do ar, né? Que é essa expressão de ruar, de vento, de sopro. Tem gente fazendo absurdos, né? Pega o microfone, vai pregar e sopra, né? Tá soprando no povo. Receba o Espírito aí, ó. Desculpa, gente, mas é assim, absurdo, assim. E o povo, né, parece que está cego aí em relação ao que é ser cheio do Espírito, né? Então, talvez esse soprar vai fazer a pessoa se encher, né? Estão fazendo exatamente como se o Espírito Santo fosse uma força ativa, né? Então, parece que, apesar de criticarem muitos essa tradução absurda, né? Herege realmente, porque não é o que o texto ensina, acabam fazendo isso na prática, né? Sai soprando aí no povo. E a gente vê esses excessos, né? Como se o Espírito Santo possuísse a pessoa, né? Alguns aí vão trazer como se fosse uma possessão, né? O que é difícil, né? Mas quando o Espírito Santo entra na pessoa, a pessoa fica cega ali, perde tudo, né? Perde o domínio, né? Cai, sai rolando, né? Aí tem os pregadores metralhadora, né? Sai dando tiro, né? Pá, 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 pá. Já viu? Tem alguns absurdos assim, né? Tem uns pregadores aranha, né? Pregador aranha, né? Tem um monte de absurdos aí que realmente chegam a ser hereges, né? E não erros bíblicos, chegam a ser hereges mesmo. Nada disso é o Espírito Santo, nada disso é ser cheio. Pessoas que pegam o microfone, aí muda até a voz, né? Agora se encheu, né? O pessoal dos irmãos, e aí começa, né? Muda até a voz. Mas quem que é essa voz que está pregando, né? Pregadores que, ao chegar ali no púlpito, né? Ao fazer a pregação, eu estou usando púlpito de forma genérica, né? Essa palavra realmente não é o local ali, mas ela geralmente é usada assim, né? Ele muda de voz, faz um monte de coisa. Gente, isso são excessos, né? Quando você vê Paulo ensinando sobre os dons, né, inclusive sobre o dom de línguas, lá em lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, lá no verso 7 e 11, ele fala de vários dons e diz que o Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz, né? Conforme aí o verso 11 eu gosto que ele fala conforme é proveitoso. E o Espírito Santo concede o dom de línguas conforme é proveitoso, ou os outros dons, né, para aqueles que acreditam que o dom de línguas não estão descontinuados, né, que não era para a igreja, enfim, aqueles que não são descontinuistas aí, que acreditam que há o dom de línguas hoje, vão partir por esse lado aí de que posso buscar ali e ele vai me dar, como se fosse algo obrigatório, né? Como se realmente fosse uma energia ao qual eu me encher, eu vou estar cheio desse dom, que na verdade é antibíblico mesmo, tá? Chega a ser aí absurdo, né? Outra coisa é que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele é pessoal, ele é Deus, e ele nos domina.
entregar a vida ao Senhor, né, deixar com que Ele controle os meus atos e as minhas atitudes, é deixar com que Ele me domine. Não achar que eu domino o Espírito Santo. Não achar que eu estou no controle do que o Espírito Santo tem ou não tem que fazer, né? E ainda colocam isso, isso é determinismo, né? Determina o que você quer, o Espírito Santo vai fazer, né? Ele é Deus, gente. É Deus, a Bíblia ensina isso, tá? E a Bíblia também ensina, né, que ele dá os dons a quem ele quer, da forma que ele quer, da forma que for proveitosa. Quem define o que é proveitoso é o próprio Espírito Santo, tá bom? Então, eu queria tanto aquele dom lá que o irmão tem, né? Cada um, né? Aí tem a sua porção, né? E tem um contraste aqui, né? Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, né, ou à dissolução, mas deixem-se encher do Espírito. Por que Paulo faz essa distinção, né? Colocar o vinho aqui? Aqui ele vem falando de uma forma, trazendo aqui sempre dois pontos, né? Até uma forma hebraica de se escrever, apesar dele estar escrevendo em grego, mas ele usa aqui uma forma comum, né, da escrita hebraica, que nós chamamos de paralelismo, né? Ele faz esse paralelismo, né? Que é trazer algo bom, algo ruim, algo impuro, algo puro, algo injusto, algo justo, algo depravado, algo santo. Ele faz esse contraste, tá? Isso é uma forma literária judaica de se escrever, né? O Antigo Testamento está cheio disso, e o Novo também, né? Porque eles eram judeus, então eles trazem essa forma estilística de se escrever, e Paulo traz esse contraste o tempo inteiro aos Efésios, se você for ler, fazendo comparação entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, os filhos da ira e os filhos nascidos de Deus agora, sobre a natureza pecaminosa, a natureza santa, sobre o que os filhos das trevas fazem, os filhos da luz fazem, e ele vai trazendo esse paralelismo, e aqui ele faz um paralelismo com o vinho. Olha que interessante. Ele não se embriague com vinho. Joga o vinho aqui no meio. Pois isso leva à devassidão ou à dissolução. É uma boa tradução realmente aí, a dissolução, porque traz a ideia de separação, né, no termo grego. Mas deixem-se encher do Espírito. Então você não pode se encher do vinho, tem que se encher do Espírito. Aí ele diz, falando entre vocês. Agora, quem está cheio do Espírito faz isso aqui, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele está ensinando o que é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela faz isso aqui. Diferente da pessoa que é cheia de vinho. Ela não tem domínio próprio, que é um dos pontos, né, da parte ali do fruto do Espírito, falado por Paulo. Ele traz agora esse contraste de que se você estiver cheio do Espírito Santo, você tem essa conduta da vida. Diferente daqueles que estão cheios, por exemplo, do vinho, em que muitas vezes nem se lembram do que falaram, em que não tem um domínio próprio, em que não vai ter essas boas ações. Então tem muita gente confundindo ser cheio do Espírito, né, e na verdade estão cheios de vinho, né, como se estivessem cheios de vinho, né, achando que o Espírito Santo ele possui a pessoa. Estão falando já de como se fosse possessão, né, se o Espírito Santo ele fizesse esse tipo de coisa. E na verdade ser cheio do Espírito Santo não é falar bonito, pregar bonito, mudar a voz ali, sair rodopiando, sair caindo, subindo, escalando, fazendo trenzinho dentro da igreja. Nada disso é ser cheio do Espírito Santo. Nada disso. Ser cheio do Espírito Santo é isso aqui. Por quê? Porque é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ser cheio do Espírito Santo vai trazer a você uma conduta de vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo na fala, é o que está aqui no texto, no domínio próprio, né? Não ser aí como se estivesse embriagado, né? Você ter esse domínio próprio. No casamento, com os filhos também,
tendo essa sujeição uns aos outros, essa harmonia. Então, ser cheio do Espírito Santo, como eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Olha para o casamento, olha para a forma que ele trata a esposa, os filhos. Quer dizer que ele não vai ter pecado, que ele não vai errar? Não quer dizer isso, né? O crente, ele erra. O que ele não faz é viver uma vida de pecado, né? Viver na prática do pecado. É isso que a Bíblia ensina, né? Isso não pertence ao cristão. Viver na prática do pecado. Isso não pertence ao cristão. Então, ele ser cheio do Espírito Santo é conforme ele vive, conforme ele é dominado no dia a dia, na sua vida, pelo Espírito Santo. E aí Paulo continua, e aí vai dizer da sujeição. E é interessante, por que eu disse que o verso 21, eu gosto do subtítulo antes dele aqui, né? Porque ele continua o mesmo assunto. E aí ele diz, verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22, esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Gera muita discussão, porque isso aqui muitas vezes vai ser interpretado como a esposa esteja sujeita ao marido, mas o marido não, né? Porque ele não fala ali da sujeição. Deixa eu te contar uma história. No texto grego não tem sujeição ali para a mulher, no verso 22. É uma palavra colocada pelas editoras. Nossa, mas a editora mudou o texto bíblico. Né? A editora foi lá e acrescentou um J, um tio lá, né? Isso é pecado e tal. Veja bem, o verso 21 diz assim, sujeitem-se uns aos outros. Vocês precisam ser sujeitos. Isso é viver no Espírito Santo. Vocês precisam se sujeitar uns aos outros. Agora, o verso 22 vai dizer como é que você fica sujeito. Como é que a esposa fica sujeita ao marido? E depois no verso 25, como que o marido fica sujeito à esposa. Depois, como que os filhos se sujeitam aos pais e como os pais se sujeitam aos filhos. O assunto é um só. É por isso que eu falei que eu não gostava do subtítulo depois do verso 21, né? Por quê? Ele vai explicar agora o que é ser sujeito. Ele diz, olha, vocês precisam se sujeitar uns aos outros. E aí ele vai explicar como é. O verso 22, ele estaria assim, ó, esposa, cada uma de vocês ao seu marido, né, como ao Senhor. Ao seu marido o quê? Do que está falando? Se sujeite. Aí eles colocam aqui, para ficar fácil o entendimento mesmo. É a dificuldade que o tradutor tem de passar a mensagem. Imagina se eu falo para você, esposa, você é o marido, tá? Imagina, eu olho para uma esposa e diz, olha, você é o marido, tá? Ao seu marido. Ao seu marido o quê? O que você está falando? Aí dentro do contexto, né? Esteja sujeita. Então repete-se a palavra. E podemos então repetir a palavra, por exemplo, no verso 25, né? Maridos, vocês sujeitem as suas esposas. De que forma? Amando. E ele vai trazer a parte do amor, que talvez seja ali o esposo tenha mais dificuldade, por isso que ele vai ressaltar. Então, todo o texto aqui me fala de sujeição, tá bom? O texto me fala de sujeição. Como a esposa é sujeita ao marido, aí vem a forma, não é de qualquer forma, não é o marido manda, a esposa tem que se sujeitar. Não, existe um modelo, né? Existe um padrão de como tem que ser, né? Assim como a igreja está sujeita, né? Não é de qualquer forma. Há um limite, um parâmetro, um padrão, né? Mas isso aqui é um texto para uma outra ocasião, tá bom? Então, o que não é o Espírito Santo? Ele não é uma força, uma energia, ele não é um fogo, né? Mas a Bíblia fala que ele é fogo, né? Uma expressão, né, metafórica para dizer que ele é fogo e que porque o nosso Deus ele é representado como fogo, fogo consumidor, consumidor de pecado, Hebreus 12, 29, né, porque o nosso Deus é fogo consumidor, consumidor de quê? De pecado, né, por isso que a sarça lá em Moisés queimava e estava pegando fogo e não queimava, mas aquele local que Moisés estava por 40 anos ali apacentando o rebanho estava santo. Por quê? Porque a presença de Deus em fogo ela é consumidora do pecado, consumidora de tudo isso. Então, essas expressões metafóricas aqui, né, incham do Espírito Santo. Então é algo que é um líquido que eu vou jogar lá dentro, né? Então é uma energia, eu tenho poder sobre ele. Não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Ele não está sujeito à minha vontade, não tem como eu marcar um culto que o Espírito Santo vai fazer isso em tal dia, em tal hora, né? Porque eu não tenho domínio sobre ele, eu preciso ser dominado por ele, é o contrário, né? Ele que tem que dominar, tem que me dominar. Então é difícil falar essas coisas, tá? Esses cultos de libertação, as pessoas
jogarem o Espírito Santo, né? Jogar o Espírito Santo aí, vocês vão ser atingidos por ele, vou soprar aqui, vai... o Espírito Santo vai encher vocês, né? Isso tudo são excessos absurdos, né? Falar bonito, pregar bonito, né? Nossa, aquele pregador é cheio do Espírito Santo, né? Por quê? Você olhou a vida dele, olhou como ele trata a esposa, olhou o casamento, olhou os filhos, como ele se porta no dia a dia, né? Aí você chegou à conclusão que ele é cheio do Espírito Santo, ou porque ele falou bonito das coisas de Deus. Ele falou bonito, né? E aí eu fico imaginando, imagina, pessoas que chegarão até Cristo no julgamento final e vão dizer assim, mas em teu nome eu expulsei até demônios. Imagina quantas essas pessoas parecem ser cheias do Espírito Santo. Em teu nome eu expulsei até demônio, né? E aí Jesus vai dizer, olha, eu te conheço, né? Eu tenho intimidade contigo, né? Você nunca foi cheio do Espírito Santo. Enfim, Deus abençoe. Espero que tenha entendido que ser cheio do Espírito Santo para a Escritura é ser controlado por Ele. Lembrando que Ele é santo e precisamos então buscar a santificação. Essa é uma ação nossa de buscarmos a santificação. Ela é após a justificação, que é um ato, uma ação. E agora eu tenho depois a santificação, né? E aí o texto traz para a fala, para o domínio próprio, a minha forma de agir com o casamento, com os filhos, no meu dia a dia. Esse é o reflexo de um cristão cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Tenham um bom dia, uma boa semana. Obrigado. Fiquem com Deus.